Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM. Bem-vindos ao nosso podcast Grande Esportes, que nesse episódio vai falar sobre a inclusão da escalada nas Olimpíadas de 2024. A escalada é uma atividade esportiva emocionante e desafiadora, que conquistou muitos fãs ao redor do mundo e agora finalmente terá seu lugar na maior competição esportiva do planeta. Neste podcast, iremos explorar a história da escalada, sua evolução como esporte de competição e como foi o processo de inclusão das Olimpíadas. Iremos também discutir as regras e formato das provas de escalada, como será a pontuação e quais os critérios de avaliação dos juízes. Além disso, teremos a oportunidade de ouvir especialistas e atletas de renome para entender suas perspectivas e expectativas sobre a modalidade nos Jogos Olímpicos. Vamos aprender sobre as habilidades necessárias para se tornar um escalador olímpico e como a escalada se compara a outras disciplinas esportivas nas Olimpíadas. Se você é um fã de esportes ou apenas está curioso sobre a escalada nas Olimpíadas de 2024, este podcast é para você. Fique com a gente, nosso podcast Grande Esportes Escalada nas Olimpíadas está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande Esportes. Esporte é vida, esporte é saúde. A prática de subir montanhas teve origem há milhares de anos, com pinturas que retratam a modalidade datadas de 400 anos antes de Cristo. Mas o esporte, como o conhecemos, surgiu na segunda metade do século XIX e teve as primeiras competições indoor nos anos 80. A escalada como prática esportiva não tem origem definida, porque registros apontam a grupos de escaladores em regiões montanhosas na Grã-Bretanha, Alemanha e Itália, fazendo escaladas praticamente na mesma época. Já a primeira competição de escalada esportiva em rocha natural foi realizada na Itália em 1985. Um ano depois, em Lyon, na França, seria disputada a primeira competição indoor. Além da habilidade, resistência, força e flexibilidade, é exigido desses profissionais muita estratégia. Na modalidade, é exigido que os atletas não só cheguem o mais alto, como também sejam rápidos e façam o menor número de tentativas possíveis para chegar lá. Ou seja, escolher a melhor sequência na via, nome oficial dado aos possíveis caminhos dos muros para atingir o objetivo, é parte essencial do desafio. Vamos ouvir agora o que diz o Alberto Bueno Júnior, do canal Betas, que é especializado em modalidades esportivas emergentes, que começa nos falando da importância da inclusão da escalada nos Jogos Olímpicos. Bem, o primeiro ponto é que é a estreia da escalada nos Jogos Olímpicos, então isso por si só já é um evento histórico. Mas o segundo ponto é que a escalada, por pessoas que não escalam, pelo público leigo, vamos chamar assim, costuma ver a escalada como algo que às vezes não é um esporte ou até como coisa de louco, assim. Então, a escalada entrar nas Olimpíadas é um ótimo sinal e vai mostrar para muita gente o que é de fato o esporte, e isso pode ajudar a desmistificar todo esse pensamento errado sobre a escalada. E no final das contas, isso vai trazer muita visibilidade para o esporte, o que por si só vai trazer novos praticantes, que daí vira uma bola de neve, que vai trazer novos patrocínios, novas marcas, novos interesses da mídia nesse esporte. Então, o esporte como um todo vai crescer por causa dessa exposição nas Olimpíadas. E por fim, um dos pontos muito interessantes é que a escalada, por mais que ainda não tenha nem começado, ela já está mudando as Olimpíadas, porque a escalada em velocidade, que é uma das modalidades que a gente vai falar, ela vai ser o esporte mais rápido das Olimpíadas, sendo a final, por exemplo, durando meia hora, a final inteira. Considerada até então um treino para praticar o montanhismo, a escalada foi adquirindo diferentes configurações com o passar dos anos. Com isso, foram sendo desenvolvidas técnicas específicas, equipamentos mais funcionais e também passaram a ser realizadas competições esportivas. Logo, esse caráter esportivo e competitivo levou à organização dos primeiros campeonatos deste esporte. Com os primeiros campeonatos centralizados na Itália e na França, começaram a ser organizados na Europa ginásios dedicados exclusivamente à prática de escalada. Isso fez com que a modalidade fosse adquirindo diferentes estilos, variando conforme os locais em que era praticada. Em função disso, a União Internazionale criou regras para a competição e promoveu treinamento para juízes e dividiu as disputas em modalidades.
Desta forma, vamos ouvir novamente o Alberto Bueno nos explicando as modalidades de escalada que os atletas irão praticar durante os Jogos Olímpicos. A primeira delas, como eu já mencionei, é a de velocidade, onde os escaladores escalam uma via relativamente curta, tanto é que, por nome ser velocidade, não tem nenhum segurador sendo uma pessoa, e sim um alto belay, ou seja, o escalador ele vai subindo o mais rápido que ele consegue e o alto belay vai meio que recolhendo ali a corda que segura o escalador e basicamente quem chegar primeiro ganha. Então essa modalidade, na verdade, ela é bem natural e óbvia para quem é leigo e não conhece o esporte, e aí assim fica bem fácil dela, assistindo os Jogos Olímpicos, entender quem tá ganhando e quem tá perdendo. A segunda modalidade é o boulder, onde o escalador ele vai escalar uma parede relativamente curta, de alguns metros, de 4 a 5 metros no máximo, se eu não me engano, e ele não tem proteção de corda, é simplesmente a proteção do colchão que está embaixo ali dele. E aí nessa competição ele tem que escalar 4 boulders, ou seja, 4 problemas que a gente chama, e aí quem fizer a maior quantidade de problemas no menor número de tentativas ganha. Geralmente esses problemas de boulder eles são bem focados em força e explosão, então são movimentos bem difíceis e difíceis de entender. Então o atleta ele tem que chegar ali no momento, olhar as agarras como elas estão posicionadas, tentar visualizar a movimentação e aí ele tem ali 4 minutos para tentar resolver esse problema. Se ele conseguir fazer até o topo, ok, ótimo para ele, e se ele não conseguir, bem, ele vai ficando para trás. E a terceira modalidade é a de dificuldade, onde o escalador vai subir uma via esportiva de 15 metros e ele tem no máximo 6 minutos para subir essa via. Mas não é parecido com a de velocidade, porque a de velocidade é quem for mais rápido ganha, e chegar até o final, obviamente. Mas na dificuldade é simplesmente quem for mais alto, dentro desse limite de 6 minutos. Essa modalidade, diferente do boulder, ela é um pouco mais focada em resistência e resistência de força, porque ele está fazendo, na verdade, ali vários movimentos na sequência, porque afinal são 15 metros de escalada. O primeiro registro histórico de prática de escaladas de montanhas no Brasil com caráter intencional e não exploratório data de 1817. Neste ano, a inglesa Henrietta Cassiers, residente na cidade do Rio de Janeiro, escalou até o cume do Pão de Açúcar, fincando lá a bandeira de seu país. Com isso, sentimentos nacionalistas foram despertados nos portugueses colonizadores. Considerando uma audácia o comportamento de Cassiers, o soldado lusiano José Maria Gonçalves escalou o Pão de Açúcar no dia seguinte ao feito da inglesa, trocando sua bandeira pela bandeira do pavilhão real português. Com isso, uma nova prática teve início no país, culminando na conquista, entre aspas, de diversas montanhas nesse mesmo século, a exemplo do Corcovado, 1824, da Pedra da Gávea, 1828, do Monte Olimpo, 1879 e também do Pico das Agulhas Negras, 1898. Nunca o Brasil esteve tão bem representado em um campeonato mundial de escalada como em 2018 na Áustria. Foram 8 atletas do país em todas as categorias, sendo 4 homens e 4 mulheres. Diante do crescimento deste esporte, cada vez mais praticantes que se aventuravam por hobby agora buscam a profissionalização para competir com atletas de todo o mundo. Há também aqueles que desde a infância têm a escalada como atividade física preferida, como é o caso de Thaís Maquino, escaladora que hoje está entre as melhores atletas do Brasil nesta nova modalidade esportiva. Thaís nos fala agora como algumas pessoas veem o esporte, dos desafios e expectativas com a inclusão nos Jogos Olímpicos. Vocês competem na natureza? Como que é? Porque eu acho que também as pessoas devem imaginar alguma coisa parecida com trail running, alguma coisa assim que só dá para fazer na natureza, né? E aí eu explico que não, que são feitos em paredes artificiais, num muro indoor, e que já tem várias modalidades e tudo mais. Então eu vejo que aqui, como o esporte ainda não está totalmente difundido, como em outros países, ainda tem um pouco essa dificuldade de entender que já é um esporte muito evoluído dentro dos ginásios, nas competições indoor. Meus pais sempre me apoiaram, né? Então, por diversas vezes, eles mesmos chegaram a falar para mim, olha, acho que se você quer escalar profissionalmente, o ideal seria você morar fora do país. Porque em outros países a escalada de competição, tanto a escalada em rocha, é muito mais desenvolvida. Mas é difícil por questões financeiras mesmo, né? Então eu acabei não indo, mas ao mesmo tempo fiz faculdade aqui. E aí meus pais também me apoiaram nessa escolha.
E eu, inclusive, fiz faculdade de artes plásticas, então, se os pais não apoiam, né, eu já tinha escolhido 2 coisas bem diferentes. A gente tem que ter controle do que a gente está fazendo. Então, isso é difícil porque na hora, normalmente, principalmente campeonato, a gente quer fazer logo. Ansiedade, né? A ansiedade. A gente quer fazer logo e aí a gente tem que se controlar. Tem dado muito mais segurança, porque, por exemplo, esse é o primeiro ano que a gente vai conseguir receber Bolsa Atleta. Então, é uma coisa que a gente sempre quis, mas a gente nunca tinha conseguido. Esse ano a gente conseguiu. Então, vários atletas estão recebendo. A gente tem um suporte muito maior da Associação de Escalada, porque eles também estão tendo um suporte do COB. Então, são várias coisas assim que estão acontecendo, que estão dando mais segurança para mim. Fazia alguns anos que eu não treinava tão forte, então está sendo difícil, está sendo desafiador, mas está sendo um sonho, né? É incrível poder fazer só isso, só treinar e focar nisso para as competições. O nosso primeiro desafio vai ser o Campeonato Mundial, que também vai ser em Tóquio, esse ano, que é em agosto. Então eu estou treinando não só para os campeonatos nacionais, mas com foco nesse Mundial, para tentar ter uma colocação superior, para poder pontuar, ou pelo menos ter uma base um pouco melhor. Em Paris, o programa de escalada esportiva foi ampliado. Agora são 4 medalhas de ouro e mais atletas competindo. Neste novo programa, agora teremos disputas na velocidade de forma separada e no novo combinado de guiada e boulder. Depois do anúncio, a grande pergunta era como iria funcionar este novo combinado, mas agora a IFSC já divulgou a primeira versão das regras que deverão ser utilizadas nos Jogos de 2024. O novo combinado vai usar um sistema de pontuação baseado em performance, com a pontuação final de cada atleta sendo a soma dos pontos acumulados nas 2 modalidades. A pontuação máxima será de 200 pontos, igualmente distribuídos entre a guiada e boulder, mas para dividir igualmente a pontuação e deixar mais equilibrado o peso das 2 performances, alguns ajustes foram feitos, principalmente no boulder. Para entender melhor sobre as regras de pontuação da escalada nas Olimpíadas, ouçamos o Alberto Bueno Júnior, que apresenta qual o diferencial na forma de pontuação dos atletas nesta competição. Então, o que eu expliquei até agora foi como dentro de cada modalidade vai ter um vencedor. Então, dentro da velocidade vai ter o primeiro, segundo, terceiro lugar e assim por diante, no boulder e também na dificuldade. Mas a pontuação final de todos os competidores vai ser a chamada pontuação combinada, que nada mais é do que a multiplicação da posição dele em cada modalidade. Então, por exemplo, se um escalador ficar em primeiro na velocidade, segundo no boulder e terceiro na via, a posição final dele, a pontuação combinada vai ser a multiplicação de 1 vezes 2 vezes 3, que seria 6. E aí, nesse caso, quanto menor essa pontuação, melhor. Ou seja, quem tiver a menor pontuação ganha. Ou seja, se alguém por acaso ficar em primeiro na velocidade, primeiro no boulder e primeiro na dificuldade, a multiplicação dele, né, a pontuação combinada vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, e portanto ele vai ser o ganhador. A questão aqui é que ganhar as 3 modalidades é muito difícil, justamente porque elas exigem do corpo do escalador aspectos totalmente diferentes. A velocidade exige muita explosão, o boulder exige muita força, leitura da via, porque cada vez são problemas diferentes, então o que o escalador vai escalar ali na hora é totalmente inédito, e a dificuldade exige mais resistência e também controle emocional do escalador. Então é totalmente improvável que alguém ganhe as 3 modalidades. Então provavelmente o que vai acontecer é, você vai ter algumas pessoas que são melhores em velocidade, algumas que são melhores em boulder e algumas que são melhores na dificuldade. E aí a posição combinada deles vai definir quem vai ganhar. E quando isso foi definido, isso gerou muita polêmica entre os competidores, justamente porque agora eles são obrigados a treinar todas as modalidades. Mas antes das Olimpíadas isso não era tão comum. Então, por exemplo, você tinha pessoas que competiam só em velocidade, ou outros escaladores que competiam apenas em boulder e dificuldade, agora eles vão ter que competir em velocidade também. Então, por um lado vai ser bem difícil para eles e muito cansativo no dia dos jogos, mas, para ser sincero, vai ser bem interessante ver como que eles vão desempenhar nessas diferentes modalidades e como que o vencedor
vai ser não necessariamente a pessoa mais forte no boulder ou a pessoa mais forte na via de dificuldade, mas sim o melhor atleta combinado. A escalada é um esporte de risco e por isso é necessário capacitação prática e teórica antes da prática. No Brasil, atualmente os cariocas possuem uma tradição maior na prática de escalada devido à própria geografia da cidade. Teresópolis, Petrópolis, o Pão de Açúcar e outros pontos rochosos estratégicos devido à boa localização são locais onde há um maior número de procura para a prática de escalada. Já em São Paulo, para praticar a pessoa gasta no mínimo umas 2 ou 3 horas para chegar até uma montanha. Que qualquer tipo de esporte faz bem para a saúde não é novidade para ninguém. Mas de acordo com especialistas, praticar a escalada esportiva é o mesmo que fazer uma atividade física completa, isto é, que reúne benefícios que vão desde o esforço dos músculos a questões de prazer e bem-estar mental, além de criar uma conscientização positiva em relação ao meio ambiente. Os especialistas afirmam que na escalada não adianta você ter força se não tiver a parte psicológica bem trabalhada, porque se você tiver muito medo, você não vai sair do chão. Então, ela é uma boa ferramenta para você trabalhar o medo. Tem a parte da consciência com a natureza também que é muito importante. Grande Esportes, jogado com emoção. E assim chegamos ao final deste episódio do podcast Grande Esportes, onde discutimos a inclusão da escalada nas Olimpíadas de 2024. Esperamos que tenham gostado e que tenham aprendido mais sobre essa modalidade emocionante que conquistou tantos fãs ao redor do mundo. Como vimos, a escalada terá um formato de competição único nos Jogos Olímpicos e os atletas terão que mostrar não só força e habilidade física, mas também estratégia e técnica para chegar ao topo. Será emocionante ver os melhores escaladores do mundo competindo por uma medalha olímpica. A inclusão da escalada nas Olimpíadas é um marco importante na história do esporte e esperamos que isso ajude a aumentar a conscientização sobre a escalada e inspire mais pessoas a experimentá-la. Pratique esportes, pratique saúde. Esse foi o podcast Grande Esportes, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM.